Oi, gente, tudo bem? Hoje, dia 9 de maio de 2024, eu gostaria de, em meio a tudo que está acontecendo no Brasil, dizer que vai piorar. Vai piorar. Não vai piorar só pro Brasil, vai piorar pro mundo. Não era a notícia que muitos gostariam de ouvir, mas é a notícia que muitos já esperam, porque as dores de parto, elas se intensificam. E quem conhece as escrituras sabe que isso, sabendo que a situação vai piorar, não pode ser uma aflição, mas sim tem que ser como se diz, um refrigério, porque está chegando a hora. Eu estava, nesse momento, fazendo uma coleção para algumas lojas minhas, de uma marca que é um pouco mais cara, sabe? É um compromisso bem grande. Por quê? As coleções que eu faço são com previsão para de 2 a 3 meses de chegada. Ou seja, manda para a fábrica e a fábrica vai fabricar aqueles calçados para mandar para as minhas lojas. E enquanto eu estava fazendo essas coleções junto com meu marido do lado, eu estava ouvindo um áudio de uma mensagem que eu ouço todos os dias de uma bispa. Eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido falar. Quem não ouviu falar, por favor, ouça. Bispa Virginia Arruda, aqui no canal do YouTube. Vai lá, dia 9, o dia de hoje, dia 9 de maio de 2024. Ouça a palavra do dia de hoje. Eu estava fazendo as minhas coleções e ouvindo esse áudio, quando de repente eu ouvia falando que as coisas só iam piorar, que ainda viria muitas outras coisas. Falava de uma estrela que caía do céu, algo que caía do céu e atingiria a terra. Falava também de algo que aconteceria em Brasília, que poderia chocar o Brasil. É preocupante, né? Mas como as dores de parto, quanto mais se intensifica, mais está chegando a hora. Sinceramente, todas as vezes que o Senhor me usa para trazer um vídeo aqui, Ele já vai me dando tudo, Ele vai destrinchando, Ele vai me dando as palavras, Ele vai me destrinchando os temas, o assunto. E dessa vez, sabe aquela necessidade, aquela vontade grande e forte de gritar: eu preciso falar. Só que Jesus está voltando. E que não é tempo mais, não é tempo de mais nada. E nada mais importa. Nada mais importa. Quando eu estava fazendo essas coleções, o meu marido, ele virou para mim e falou assim, ouvindo o áudio, ele disse: pronto, vou parar de trabalhar. E é engraçado porque quando nós ouvimos coisas assim, de que está por vir, que vai piorar, que as coisas não estão fáceis, gente, o que acontece? A gente vai criando uma aflição e tudo que a gente quer é o nosso instinto de sobrevivência, tomarmos conta do nosso... A gente quer tomar posse de um instinto de sobrevivência que é nosso, que é humano, né? Ou seja, o que acontece? Naquele exato momento você quer começar a se preparar, a se programar para aquilo que está por vir. Mas nós humanos, ao invés de acionarmos o nosso instinto de sobrevivência, baseado naquilo que a palavra e naquilo que Jesus Cristo diz e deixa, nós queremos acionar o nosso instinto de sobrevivência baseado no que nós estamos vendo. Quando meu marido disse: eu vou parar de trabalhar, você já pensou se todo mundo pensar: eu vou parar de trabalhar, e só querer viver da forma como quer e esperar o fim de tudo? Você já parou para pensar nisso? Enquanto eu estava fazendo essas coleções, aquele compromisso, né, que não é fácil, é um compromisso, porque assim, nós que somos empresários, a gente tem que ter um pouquinho de fé, tem que ter fé, porque você pensa, você tá fazendo um pedido para chegar daqui 2, 3 meses, você sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 meses? Você não sabe de nada. Ah, vou parar de pensar no meu negócio, vou parar de pensar nas minhas lojas, vou parar de pensar nas pessoas que estão trabalhando comigo. Mães que sustentam casas, mães que têm bebês
Eu emprego mais de 12 pessoas. E cada um tem sua vida, cada um tem seus problemas, cada um tem suas preocupações. Imagina se o Brasil inteiro, se todo mundo pensasse, vou parar de trabalhar, vou parar de fazer as coisas que eu tô fazendo porque o mundo tá acabando. As pessoas parariam de comer. Pedro diz em Tessalonicenses, não sei exatamente onde, mas que se você parar de trabalhar, você também vai parar de comer. Nós estamos falando assim, mas é uma cadeia. É uma cadeia. Mas voltando àquilo que eu queria falar sobre a mensagem que eu ouvi hoje. Naquele exato momento, eu senti uma aflição grande. E era como se eu pensasse em tudo aquilo que poderia. A gente fica, né, ansioso e preocupado com o futuro. O que pode acontecer? Como aquilo vai afetar a minha vida? Já parou para pensar? Como isso vai afetar a minha vida? As pessoas do Rio Grande do Sul jamais imaginariam como tudo isso aconteceria e como isso tudo afetaria a vida delas. Sabe, as inúmeras pessoas que morreram nessas enchentes, imagina só se elas tivessem uma previsão óbvia de quanto tempo elas teriam, do que elas poderiam fazer. Eu acho que todo mundo se salvaria, né? É o instinto de sobrevivência. Mas o instinto de sobrevivência que Deus quer que você tenha não é esse de se preocupar com essa carne. Naquele exato momento em que eu comecei a pensar na minha família, em coisas que talvez poderiam acontecer, e a pensar nas minhas lojas, o que vai acontecer, como vai ser, porque isso que aconteceu no RS vai afetar o Brasil inteiro. Vai. Porque é um dos estados mais ricos do Brasil, que exportava mais para o exterior, que, né, produzia arroz em grande escala, calçados, grandes fábricas de calçados. Então vai afetar de todas as formas. Mas com até essas outras previsões que estão por vir, que estão para acontecer, quando a gente para pensar nessas aflições, nesse pico em que eu estava pensando em como vai ser, o que vai acontecer, era como se eu sentisse algo entrando dentro de mim em forma de palavras, não uma voz, mas falava comigo, simplesmente como uma calmaria, e me trazia descanso para a mente, descanso para o meu coração, como se é por isso que eu preciso estar preparada para qualquer coisa a qualquer momento. Você está preparado hoje para partir? Aquelas pessoas do RS, elas não estavam no seu instinto de sobrevivência preparados para perder essa matéria, para perder esse corpo, essa carne, para perder tudo que elas perderam, para perder família, para perder casa, para perder empregos. Mas aqueles que se prepararam, aqueles que estavam preparados conforme diz a palavra, conforme diz as escrituras, eles sim estão vivendo hoje aquilo que um dia aquilo que eu mais sonho viver um dia. Ainda vai chocar muito o Brasil e o mundo a quantidade de pessoas que vão ser encontradas, mas aquilo é só corpo, é só matéria. Infelizmente, a gente que vê tudo depois, né, arrasado, a gente fica chocado. Mas quando a gente pensa no plano espiritual, já parou para pensar em quantas inúmeras pessoas hoje estão vivendo aquilo que nós mais sonhamos? E hoje eu te pergunto, qual é o instinto de sobrevivência que você tem preparado para aquilo que está por vir? Aquilo que é carnal ou aquilo que é espiritual? No instinto de sobrevivência carnal, muitas pessoas estão estocando alimentos. No instinto de sobrevivência carnal, muitas pessoas estão, né, economizando. No instinto de sobrevivência carnal, muitas pessoas estão
enfim, fazendo diversas coisas ou querendo aproveitar mais a vida, porque não sabe como vai ser o dia do amanhã, vamos viajar, vamos viver. Nada disso tá errado. A gente tem que sim ter esse instinto. Nada disso tá errado. Mas e quando esse instinto falhar? Esse instinto carnal falhar? E ele vai falhar para todo mundo. Para todo mundo um dia ele vai falhar. Quando realmente bater na sua porta o instinto de sobrevivência espiritual, como ele está? Para onde vai? Para qual caminho você vai? E é engraçado porque hoje eu me ajoelhei e o Senhor, o Espírito Santo falou comigo, faz um jejum. Do nada, assim. Eu estava tomando banho, antes de sair de casa, já tinha tomado café. E o Senhor falou, faz um jejum. Aí eu resisti um pouco, eu falei, Deus, mas como assim? Fazer um jejum, né? Tipo, geralmente eu me programo para os meus jejuns, mas eu senti forte, faça um jejum. E então, comecei um jejum. Nesse momento desse vídeo, estou fazendo o jejum. E o que acontece? Enquanto eu ouvia o áudio da bispa, e enquanto eu estava vivendo tudo aquilo, aquela aflição, e o Espírito Santo foi falando comigo sobre o instinto espiritual, ele ministrou meu coração. Tá vendo por que eu mandei você jejuar? Porque o instinto de sobrevivência espiritual é esse, é busca, é renúncia. O instinto de sobrevivência espiritual é se abster de tudo que está aqui no mundo. Eu não posso parar de trabalhar. Eu não posso parar de viver, de buscar as coisas que eu preciso. Pessoas que precisam e que dependem de mim hoje. As inúmeras pessoas que eu emprego hoje. Eu não posso parar. Mas o meu coração não pode estar em nada mais nisso aí. As pessoas precisam entender que hoje tudo tem que ser voltado, estar voltado para Ele. Esse é o instinto espiritual que nós precisamos ter. Tá chegando a hora. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder.